Olá, meu amigo e minha amiga, aqui é Miguel Castro, narrador de Vozes Pretas Importam, e hoje você vai conhecer uma história que vai mexer com cada pedaço do seu coração. Antes de começarmos, se inscreva no canal e me diga de onde você está nos ouvindo. É sempre emocionante saber onde as nossas histórias chegam. Prepare-se porque a emoção começa agora. Suas mãos tremem. O suor escorre pela testa. Risadas cruéis ecoam pelo salão dourado, enquanto um menino cego de 16 anos, vestindo roupas de camelô, é humilhado pela elite mais poderosa do Brasil. Toca parabéns a você pra gente, garoto. Grita o pianista mais famoso do país, provocando uma explosão de gargalhadas maldosas. Mas o que ninguém naquele teatro de milhões imaginava é que aquele garoto da favela guardava um segredo tão devastador, um dom tão divino, que em apenas 15 minutos ele não apenas calaria todas aquelas bocas arrogantes, mas destruiria carreiras, faria milionários chorarem de joelhos e provaria que Deus escolhe os desprezados para envergonhar os soberbos. O que aconteceu naquela noite entrou para a história da música brasileira. E começou com a pior humilhação que você pode imaginar. Você já sentiu o gosto amargo da humilhação? Já foi julgado pela sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Já teve seu valor questionado por pessoas que nunca sofreram um dia sequer na vida? A história que você está prestes a conhecer não é apenas sobre música, é sobre vingança divina. É sobre como Deus usa os quebrados, os invisíveis, os desprezados, para calar a boca dos arrogantes. E quando você entender o que realmente aconteceu naquela noite no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sua vida nunca mais será a mesma. O lustre de cristal tcheco valia mais do que 10 casas na favela do Alemão. Cada pingente refletia a luz sobre diamantes de verdade, pendurados em pescoços de mulheres que nunca haviam pegado um ônibus na vida. O champanhe francês Dom Perignon corria solto, a R$800 a garrafa, enquanto garçons de luvas brancas serviam canapés de caviar importado da Rússia. O ar estava perfumado com Chanel no 5 e arrogância. Homens de smoking italiano discutiam investimentos em Miami. Mulheres de vestidos Valentino comparavam suas últimas viagens para Paris. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com seus 115 anos de história, nunca havia abrigado tanta riqueza concentrada em um único evento. E bem no centro daquela opulência obscena, como uma mancha de realidade em meio à fantasia da elite, estava Lucas da Silva. Lucas sentia o peso de cada olhar, cada sussurro, cada risada abafada. Sua calça jeans tinha um remendo mal feito na altura do joelho, resultado de uma queda na viela de casa 3 semanas atrás. A camisa branca de botão, comprada por R$15 no camelô da Central, estava tão apertada que ele mal conseguia respirar direito. Sua tia Maria das Graças havia chorado quando o viu vestido, não de orgulho, mas de vergonha por não poder dar algo melhor ao sobrinho. Os óculos escuros baratos escondiam seus olhos mortos há 8 anos, mas não escondiam as cicatrizes. 3 linhas finas cruzavam sua testa, lembrança permanente do acidente que levou seus pais e sua visão no mesmo instante terrível. Às vezes, nos pesadelos, ele ainda ouvia o som do metal se retorcendo, o grito de sua mãe. O silêncio que veio depois. Suas mãos, escuras e calejadas, seguravam a bengala branca com tanta força que os nódulos dos dedos estavam brancos. Não era nervosismo comum. Era a força de 8 anos praticando 10 horas por dia em um teclado com apenas 61 teclas funcionando. Era a força de ter sido rejeitado por 7 escolas de música por ser cego demais. Era a força de quem carregava uma dor tão profunda que só a música conseguia alcançar. Mas havia algo diferente em Lucas naquela noite. Algo que nem mesmo o professor Ronaldo, seu mentor há 5 anos, conseguia decifrar completamente. Era uma calma estranha. Uma quietude que não combinava com um garoto de 16 anos prestes a ser devorado por leões de smoking. Era como se Lucas estivesse esperando por algo.
como se cada segundo daquela humilhação fosse parte de um plano maior. Roberto Mendonça observava o garoto com o mesmo olhar que um leão observa uma gazela ferida. Havia prazer naqueles olhos claros. Prazer em saber que ele tinha o poder de destruir aquele momento para o menino. Prazer em demonstrar, mais uma vez, quem pertencia àquele mundo e quem era apenas um visitante indesejado. Roberto não era apenas um pianista talentoso. Ele era um monumento à meritocracia falsa da elite brasileira. Filho de um juiz federal e de uma médica do Jardim Europa, havia estudado nos melhores colégios de São Paulo antes de ser enviado ao Conservatório de Paris aos 14 anos. Seu caminho sempre foi pavimentado com ouro. Nunca havia conhecido fome, nunca havia conhecido rejeição. Nunca havia perdido nada que realmente importasse. E era exatamente por isso que ele precisava humilhar Lucas. Porque a simples presença daquele garoto negro, cego e pobre, em seu teatro era uma afronta à ordem natural das coisas. Uma ameaça ao conceito de que excelência artística era propriedade exclusiva dos privilegiados. Roberto ajustou os punhos do smoking Armani. Cada abotoadura de ouro valia mais do que o salário mensal da tia de Lucas. Seus dedos longos e brancos, manicurados semanalmente em um spa de R$ 500 a sessão, tamborilavam sobre a taça de champanhe. Ele sorriu para alguns convidados, acenando com a falsa humildade de quem sabe que é adorado. Foi então que Roberto decidiu que era hora do entretenimento. Com passos medidos e teatrais, ele cruzou o salão em direção a Lucas. O silêncio foi se espalhando como uma onda. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. Todos podiam sentir a crueldade no ar. Roberto parou a menos de 1 metro de Lucas. Perto o suficiente para que o menino sentisse o perfume caro. Perto o suficiente para estabelecer dominância física. A voz de Roberto saiu suave, quase gentil, o que a tornava ainda mais venenosa. Ei, garoto! Ele pausou para garantir que todos estavam ouvindo. Que tal tocar algo para nós? Aposto que você conhece Parabéns a Você, não é? A risada que explodiu no salão foi como uma bofetada coletiva. Mulheres cobriram a boca com leques, mas seus olhos brilhavam com crueldade. Homens soltaram gargalhadas altas, cada um tentando mostrar que estava do lado vencedor dessa interação social. Era o riso dos covardes, o riso daqueles que pisam nos fracos para se sentirem fortes. O professor Ronaldo sentiu o sangue ferver. Deu um passo à frente, punhos cerrados, pronto para defender seu aluno. Mas a mão de Lucas encontrou seu braço com uma precisão assustadora para alguém que não enxergava. E a força daquele aperto dizia claramente: não, ainda não. Doutora Beatriz Almeida, a diretora da fundação, uma mulher que herdou 50 milhões em fazendas de soja, sussurrou para sua assistente que aquilo era um pouco inadequado, mas não moveu um músculo para intervir. Roberto Mendonça era responsável por atrair 3 milhões em doações por ano. Um garoto pobre não valia o desconforto de confrontar a estrela da noite. O que nenhum deles sabia era que cada palavra, cada risada, cada grama de crueldade estava sendo registrada na memória fotográfica de Lucas com precisão cirúrgica. E mais importante, Lucas estava memorizando o som exato da arrogância de Roberto, o tom, o ritmo, as pausas. Tudo seria usado contra ele nos próximos minutos. Lucas respirou fundo. Seus dedos relaxaram ao redor da bengala. Então algo extraordinário aconteceu. Um sorriso minúsculo, quase imperceptível, cruzou seus lábios. Não era nervosismo, era reconhecimento. Roberto acabara de dar a ele exatamente o que precisava. Uma plateia. A voz de Lucas saiu calma, clara, cortando o barulho de risadas como uma lâmina afiada. Na verdade, Dr. Mendonça, eu prefiro Bach. O silêncio que caiu sobre o salão era tão denso que se podia ouvir o coração de cada pessoa batendo. Havia algo na maneira como Lucas disse aquelas palavras. Uma autoridade. Uma confiança, uma promessa velada de que algo devastador estava prestes a acontecer. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
E pela primeira vez naquela noite, ele teve uma sensação incômoda de que talvez, apenas talvez, ele tivesse cometido um erro terrível. Seu coração está acelerado agora? Você sente que está prestes a testemunhar algo que mudará tudo? Então inscreva-se neste canal agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir vai te fazer chorar, vai te fazer acreditar em justiça divina e vai provar que Deus nunca abandona seus escolhidos. Deixe nos comentários, você já foi humilhado por alguém poderoso? Já foi subestimado por causa de sua origem? Compartilhe sua história. Lucas está prestes a fazer algo que nenhum deles jamais esquecerá. A resposta de Lucas ecoou pelo salão como uma bomba de efeito retardado. Bach, uma palavra simples que carregava o peso de uma declaração de guerra. Roberto Mendonça sentiu algo que não experimentava há anos: incerteza. Mas sua máscara de superioridade estava tão bem construída ao longo de décadas que ele a reajustou instantaneamente. Bach. Roberto soltou uma gargalhada forçada, olhando para o público como um comediante esperando aprovação. Sério, garoto? E que peça de Bach você acha que poderia tocar aqui, neste teatro, para estas pessoas? A ênfase nas últimas palavras foi deliberada. Estas pessoas, uma maneira elegante de dizer, você não pertence a este mundo e todos aqui sabem disso. Margarete Fonseca, herdeira de uma rede de hospitais particulares e uma das principais financiadoras da Fundação Cultural, inclinou-se para sua amiga ao lado. Que atrevimento! Quem esse moleque pensa que é? Alguém precisa colocar esse garoto no lugar dele antes que isso fique ainda mais constrangedor. O murmúrio de concordância se espalhou pelas primeiras filas como um vírus invisível. Era o som da elite brasileira fazendo o que fazia de melhor: proteger suas fronteiras sociais contra invasores indesejados. Mas Lucas permanecia imóvel, com aquela calma perturbadora. Seus dedos não tremiam mais ao redor da bengala. Na verdade, ele a segurava agora com a leveza de alguém que não precisava mais de apoio. Como se algo dentro dele tivesse mudado fundamentalmente nos últimos 30 segundos. Partita número 2 em dó menor. Lucas respondeu, sua voz sem nenhum traço de provocação, apenas uma afirmação factual. Mas talvez seja avançada demais para este público. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que o tic-tac do relógio antigo no saguão de entrada parecia um tambor de guerra. Algumas pessoas prenderam a respiração. Outras se entreolharam com expressões de choque genuíno. Um garoto negro, cego e da favela acabara de sugerir que a elite musical mais sofisticada do Brasil não estava à altura de uma peça de Bach. Roberto sentiu o sangue subir ao rosto. Suas orelhas ficaram vermelhas, um sinal físico de raiva que ele nunca conseguira controlar completamente. Aquilo não era mais uma piada, era uma afronta direta. E pior, estava acontecendo na frente de todos que importavam em sua carreira. Avançada demais, Roberto repetiu, sua voz perdendo toda a suavidade falsa e assumindo um tom cortante. Jovem, você está falando com pessoas que financiam as maiores orquestras deste país. Pessoas que assistem a concertos em Viena, Milão e Londres. Talvez você não entenda onde está. Ele se virou para o público, procurando apoio, validação, confirmação de que ainda era ele quem controlava aquele momento. Alguém pode acreditar nessa insolência? Roberto abriu os braços teatralmente. Nós tentamos ser inclusivos, abrimos as portas para programas sociais e é assim que somos tratados. Com desrespeito, Doutora Beatriz Almeida, sentindo que a situação estava saindo do controle e poderia manchar a reputação do evento, finalmente decidiu intervir. Ela se levantou, seus diamantes refletindo a luz como fragmentos de gelo. Lucas, não é? Sua voz tinha aquela doçura venenosa que pessoas ricas usam quando estão sendo condescendentes. Talvez você esteja um pouco nervoso. É compreensível. Este ambiente pode ser intimidador para quem não está acostumado. Que tal apenas apreciar o espetáculo e
Com todo respeito, doutora Beatriz, Lucas a interrompeu, virando seu rosto na direção exata de onde vinha a voz dela, com uma precisão que fez várias pessoas se arrepiarem. Eu não estou nervoso e conheço a partita número 2 melhor do que qualquer pessoa neste salão. A audácia da afirmação deixou Beatriz boquiaberta. Ninguém, absolutamente ninguém, falava com ela daquela maneira. Seu sobrenome tinha poder suficiente para destruir carreiras inteiras com um telefonema. Maestro Carlos Eduardo Tavares, regente titular da Orquestra Sinfônica Brasileira, um homem de 67 anos que havia dedicado sua vida à música clássica, observava a cena com uma expressão diferente dos outros. Havia algo na postura de Lucas, na confiança de suas palavras, que despertou sua curiosidade profissional. Ele havia conhecido prodígios verdadeiros em sua carreira, e todos eles tinham aquela mesma aura de certeza absoluta. O que Lucas não revelava era que ele havia memorizado 247 gravações diferentes da partita número 2. Havia estudado cada interpretação, desde Glenn Gould até Andrei Gavrilov. Conhecia cada variação regional, cada escolha estilística, cada debate acadêmico sobre como Bach pretendia que a peça fosse tocada. E mais importante, ele havia vivido a dor que inspirou Bach a compor aquela música. Roberto, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, decidiu acabar com aquilo de uma vez por todas. Ele caminhou até o piano Steinway com passos deliberadamente lentos, cada movimento calculado para demonstrar propriedade sobre aquele espaço. Muito bem, Lucas. Ele falou o nome do garoto com desdém. Já que você é tão conhecedor desta peça, supostamente avançada demais para nós, simples mortais, vou demonstrar como ela deve ser tocada. Observe. Roberto se sentou ao piano com a pompa de um imperador assumindo seu trono. Seus dedos pairaram sobre as teclas por um momento, construindo expectativa. Então, ele começou a tocar os primeiros compassos da partita. Mas propositalmente mudou a tonalidade de dó menor para ré maior. Era um teste cruel. Se o garoto realmente conhecesse a peça, ele saberia instantaneamente que estava errada. Se não soubesse, ele se exporia como um farsante. De qualquer forma, Roberto venceria. Os primeiros acordes preencheram o salão. Roberto tocava com sua precisão técnica habitual, cada nota no lugar certo dentro da tonalidade errada que ele havia escolhido. Era uma demonstração impressionante de habilidade, mas também uma armadilha envenenada. Roberto tocou apenas os primeiros 16 compassos antes de parar com um floreio dramático. Ele se virou para Lucas com um sorriso vitorioso. E então, jovem prodígio, algo a dizer sobre minha interpretação? Lucas não respondeu imediatamente. Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse processando algo. O silêncio se estendeu por 5 segundos. 10 segundos, 15. Algumas pessoas começaram a rir baixinho, pensando que o garoto havia sido exposto. Roberto se permitiu um sorriso mais amplo. Era o momento do triunfo. Foi quando Lucas falou, e sua voz tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais defensiva ou nervosa. Era a voz de um professor corrigindo um aluno. Doutor Mendonça, o senhor tocou em ré maior. A partita número 2 é em dó menor. O sorriso de Roberto congelou em seu rosto, como se alguém tivesse jogado água fria. Um murmúrio de surpresa percorreu o público. Várias pessoas se inclinaram para frente em suas cadeiras. Obviamente foi intencional. Roberto mentiu rapidamente, sua voz traindo um nervosismo que ele tentava esconder. Eu estava testando se você realmente conhecia a peça ou apenas estava fingindo. Lucas assentiu devagar, e pela primeira vez, seu sorriso se ampliou o suficiente para ser visto por todos. Entendo perfeitamente, doutor. Então o senhor também deve saber que Bach compôs esta partita logo após a morte de sua primeira esposa, Maria Bárbara. Cada movimento é um estágio do luto. Por isso, tocá-la corretamente exige mais do que técnica impecável. Exige ter conhecido perda verdadeira. Exige ter sentido seu coração se despedaçar e ter que reconstruí-lo nota por nota.
A declaração atingiu o salão como um relâmpago. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua própria interpretação da peça sempre fora tecnicamente perfeita, mas emocionalmente vazia. Um fato que críticos musicais sussurravam, mas nunca ousavam publicar. Margarete Fonseca parou de sorrir. O maestro Carlos Eduardo se inclinou ainda mais para a frente, seus olhos brilhando com interesse genuíno. Até mesmo doutora Beatriz Almeida ficou em silêncio, percebendo que aquele momento havia transcendido o controle social que ela exercia habitualmente. Roberto sabia que tinha apenas uma opção: forçar o garoto a tocar e expor sua suposta inferioridade diante de todos. Ele se levantou do piano com um movimento brusco. Muito eloquente, jovem. Teoria musical qualquer um pode memorizar de livros. Mas música não é sobre palavras bonitas. É sobre execução. Então eu faço um desafio público aqui e agora. Toque essa partita que você alega conhecer tão bem. Mostre a todos nós como deve ser feita. O público murmurou em antecipação. Era o momento que todos esperavam. O garoto seria destruído, a ordem natural seria restaurada e eles poderiam voltar às suas taças de champanhe e conversas sobre Miami. Lucas respirou fundo. Seus dedos encontraram sua bengala e ele começou a caminhar em direção ao piano. Cada passo era medido, deliberado. Quando ele alcançou o banco, posicionou cuidadosamente a bengala ao lado e se sentou. Suas mãos pairaram sobre as teclas. Então, antes de começar, ele fez algo que ninguém esperava. Virou-se ligeiramente para o público e fez uma pergunta que mudou toda a energia do salão. Antes de começar, eu gostaria de saber: alguém aqui já perdeu tudo o que amava em um único instante? Já teve que reconstruir sua alma do zero? Já sentiu uma dor tão profunda que nem as lágrimas conseguiam alcançá-la? O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais desconforto social, era reconhecimento. Algo maior estava prestes a acontecer. Se você está sentindo arrepios agora, se seu coração está acelerado, inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque nos próximos minutos você vai testemunhar algo que provará que Deus nunca abandona seus escolhidos. Comente agora. Você acredita em justiça divina? Já viu o orgulhoso ser humilhado? Lucas está prestes a tocar. E nada mais será o mesmo. A pergunta de Lucas ainda ecoava no ar, como uma nota suspensa, vibrando nas almas de cada pessoa presente. Já perdeu tudo o que amava em um único instante? Margarete Fonseca, que segundos atrás sorria com crueldade, sentiu algo se apertar em seu peito. Ela havia perdido seu filho de 23 anos em um acidente de helicóptero 3 anos atrás. A dor era algo que nem todo o dinheiro do mundo conseguira curar. Ela engoliu em seco, tentando afastar a memória. O maestro Carlos Eduardo Tavares fechou os olhos por um momento. Sua esposa de 40 anos havia morrido de câncer 6 meses atrás. Ele ainda dormia do lado da cama para não sentir o vazio do lado que ela ocupava. Até Roberto Mendonça, com toda a sua armadura de arrogância, sentiu um arrepio. Ele nunca havia perdido nada realmente importante. Nunca havia conhecido dor verdadeira. E, de repente, pela primeira vez naquela noite, ele percebeu que talvez isso não fosse uma vantagem. Lucas não esperou resposta. Ele sabia que não precisava. A pergunta não era para ser respondida com palavras, mas com silêncio, com reconhecimento, com a súbita consciência de que eles estavam prestes a testemunhar algo muito além de uma simples demonstração musical. As mãos de Lucas encontraram as teclas com uma delicadeza que fez várias pessoas segurarem a respiração. Não foi um movimento teatral como o de Roberto. Não houve floreios ou demonstrações de técnica. Seus dedos simplesmente pertenciam ali, como se o piano estivesse esperando por ele a vida inteira. Os primeiros acordes da partita em dó menor emergiram do Steinway e foi como se o próprio ar do salão mudasse de densidade. Não eram apenas notas musicais, eram portais de emoção pura, não filtrada, não polida pela educação formal ou pela técnica acadêmica. Na quinta fila,
A tia Maria das Graças apertou a bolsa velha contra o peito, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ela sabia o que vinha naquela música. Ela havia visto Lucas tocar aquela peça centenas de vezes no porão da igreja, chorando enquanto cada nota arrancava pedaços de sua dor e os transformava em algo belo. Roberto permanecia de pé ao lado do piano, sua expressão começando a mudar de arrogância para algo perigosamente próximo de medo. Porque nos primeiros 30 segundos, ele já sabia. A técnica do garoto não era apenas boa, era perfeita, melhor que a dele. Lucas tocava o primeiro movimento da partita como se estivesse conversando com Bach através dos séculos. Cada frase musical contava uma história específica. O momento em que ele acordou no hospital e a enfermeira teve que dizer 3 vezes que seus pais estavam mortos, porque seu cérebro se recusava a processar a informação. As notas subiam e desciam com uma intensidade que fazia o coração apertar. Era a negação em forma sonora. A recusa de aceitar que o mundo havia mudado para sempre em um único segundo. A crença infantil de que se você fingir que algo não aconteceu, talvez desapareça. Doutora Beatriz Almeida, que havia passado a noite inteira julgando aquele garoto, sentiu suas defesas começarem a rachar. A música não estava apenas sendo tocada, estava sendo vivida. Cada nota carregava uma verdade tão crua que era impossível ignorar. O que o público não sabia era que Lucas não estava apenas tocando de memória. Ele estava revivendo cada momento, cada dor, cada lágrima. E estava transmutando tudo isso através das teclas em algo que transcendia palavras ou explicações racionais. Quando Lucas transitou para o segundo movimento, a intensidade no salão aumentou exponencialmente. Este era o movimento da raiva. A raiva contra Deus, contra o destino. Contra a injustiça cósmica de ser uma criança de 8 anos que perdeu tudo. Seus dedos atacavam as teclas agora com uma força controlada. Cada acorde, uma acusação lançada aos céus. Por quê? Por que eu? Por que eles? As perguntas que não têm resposta, mas que precisam ser feitas mesmo assim. O maestro Carlos Eduardo tinha lágrimas escorrendo abertamente por seu rosto. Em 40 anos de carreira musical, ele nunca havia ouvido Bach tocado com tamanha verdade emocional. Não era técnica, era confissão, era terapia. Era oração e blasfêmia ao mesmo tempo. Roberto Mendonça sentiu suas pernas fraquejarem. Ele teve que se apoiar discretamente no piano porque a realização estava o atingindo com força total. Este garoto não era apenas melhor que ele tecnicamente. Ele era melhor em todas as formas que realmente importavam. Lucas tinha algo que Roberto nunca poderia comprar: estudar ou fingir. Autenticidade forjada no fogo do sofrimento. Margarete Fonseca não conseguia mais conter os soluços. As lágrimas arruinavam sua maquiagem de R$3.000, mas ela não se importava. Pela primeira vez desde a morte de seu filho, ela sentia que alguém entendia. Que alguém havia estado naquele mesmo inferno e encontrado um caminho de volta. Um empresário na 7ª fila, homem conhecido por sua frieza em negociações que destruíam empresas familiares, tinha os punhos cerrados tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. A música de Lucas estava alcançando lugares em sua alma que ele havia trancado há décadas. Até mesmo os garçons, parados nas laterais do salão com suas bandejas vazias, tinham lágrimas nos olhos. A diferença de classe social havia evaporado. Naquele momento, todos eram apenas seres humanos confrontados com sua própria fragilidade. Lucas não estava apenas destruindo a arrogância de Roberto. Ele estava sistematicamente desmontando as paredes emocionais que cada pessoa naquele salão havia construído para se proteger da dor. E estava fazendo isso com uma gentileza brutal, nota por nota. Roberto observava, paralisado, enquanto sua reputação, sua identidade, toda sua estrutura de superioridade era demolida em tempo real. Cada pessoa no salão agora sabia a verdade. Ele havia tentado humilhar um gênio. Não apenas um músico talentoso, mas um verdadeiro canal de algo divino.
Ele olhou ao redor e viu o que nunca havia visto antes em eventos onde tocava. Pessoas genuinamente transformadas pela música. Não estavam apenas impressionadas ou educadamente aplaudindo. Estavam sendo quebradas e reconstruídas simultaneamente. A doutora Beatriz Almeida tirou um lenço e enxugou as lágrimas discretamente, mas sua expressão havia mudado completamente. Onde antes havia condescendência, agora havia respeito. Onde havia julgamento, agora havia admiração. Ela começou a perceber a magnitude do erro que havia cometido ao permitir que aquele garoto fosse tratado como um inconveniente. O professor Ronaldo, sentado 3 fileiras atrás de Maria das Graças, tinha as mãos tremendo. Ele havia ensinado Lucas por 5 anos. Havia visto o garoto progredir de iniciante a virtuoso. Mas isto era algo que transcendia tudo que ele conhecia sobre música. Ele lembrou-se da primeira vez que Lucas apareceu na escola pública com sua bengala e seu teclado quebrado embaixo do braço. Um garoto de 11 anos que mal conseguia tocar uma escala, mas que tinha aquele olhar. Mesmo sendo cego, havia um fogo nele que era impossível ignorar. Ronaldo havia passado 5 anos trabalhando 3 turnos para pagar as partituras em braille. Havia sacrificado fins de semana para dar aulas extras gratuitas. Havia brigado com diretores que achavam que investir em um cego era desperdício de recursos. E agora, vendo Lucas transformar dor em divindade através daquele piano, ele sabia que cada segundo havia valido a pena. Lucas começou a transição para o terceiro movimento. O movimento da aceitação, da transcendência, e algo extraordinário aconteceu no salão. A música não estava mais vindo apenas do piano. Era como se as paredes, o ar, cada átomo do teatro estivesse vibrando em harmonia. O terceiro movimento de Bach representa o momento em que a alma aceita a perda e encontra paz não através do esquecimento, mas através da integração. É quando a dor deixa de ser inimiga e se torna professora. Lucas tocava agora com uma delicadeza tão profunda que era quase insuportável. Cada nota era uma despedida, uma aceitação, um perdão ao universo, a Deus, a si mesmo. Era o som de alguém que havia descido ao inferno e retornado não apenas vivo, mas transformado. Margarete Fonseca se levantou lentamente de sua cadeira, como se estivesse em transe. Outras pessoas começaram a fazer o mesmo. Não era o momento de uma ovação. Era cedo demais para isso. Era um movimento instintivo de reverência, de reconhecimento de que estavam na presença de algo sagrado. Roberto Mendonça, ainda de pé ao lado do piano, sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não era apenas orgulho. Era toda a estrutura de mentiras que ele havia construído sobre si mesmo. A ilusão de que técnica era tudo. A crença de que privilégio equivalia a mérito. A fantasia de que ele era especial simplesmente por ter nascido nas circunstâncias certas. Suas mãos, aquelas mesmas mãos que haviam tocado para reis e presidentes, tremiam incontrolavelmente agora. Ele as escondeu atrás das costas com vergonha. Porque naquele momento, diante da maestria absoluta de um garoto de 16 anos da favela, ele finalmente entendeu uma verdade devastadora. Ele havia desperdiçado décadas de sua vida tocando notas perfeitas, sem jamais tocar uma única alma. Lucas se aproximava do clímax final da partita. Seus dedos dançavam sobre as teclas com uma certeza que só vem de quem encontrou seu propósito. Não era mais sobre provar nada para ninguém. Não era sobre vingança ou justiça. Era sobre honrar a música, honrar Bach, honrar seus pais mortos, honrar cada segundo de dor que o havia transformado num instrumento humano através do qual algo maior que ele mesmo podia se manifestar. O maestro Carlos Eduardo estava de pé agora, lágrimas correndo livremente, sem nenhuma vergonha. Ele sabia que estava testemunhando um daqueles momentos raros que definem gerações. Um momento que seria contado e recontado. Um momento em que a música lembrou a todos por que ela existe. Não para impressionar, mas para transformar.
Lucas tocou os acordes finais da partita com uma delicadeza que parecia impossível para mãos humanas. Era como se ele estivesse acariciando as teclas, despedindo-se delas como velhos amigos após uma longa conversa sobre os mistérios da vida e da morte. Cada nota final era uma bênção, um perdão, uma aceitação de que a dor e a beleza podem coexistir no mesmo coração. Quando a última nota ecoou pelo Teatro Municipal e finalmente se dissolveu no silêncio, ninguém se moveu. Ninguém respirou. O mundo inteiro parecia ter parado de girar por um instante infinito. Lucas manteve suas mãos sobre as teclas por mais 5 segundos, como se estivesse selando um pacto sagrado com a música que acabara de libertar. Então, lentamente, ele as retirou e as colocou em seu colo. Virou seu rosto para o público, seus olhos cegos, parecendo enxergar através de cada alma presente. 10 segundos de silêncio absoluto. 20 segundos, 30. Era um silêncio diferente de qualquer outro que aquele teatro centenário já havia testemunhado. Não era constrangimento, não era incerteza. Era o silêncio sagrado que vem depois de uma revelação divina. O tipo de silêncio que exige tempo para processar o que acabou de acontecer com sua alma. Margareth Fonseca tinha o rosto completamente molhado de lágrimas. Sua maquiagem cara estava arruinada, manchas de rímel escorriam por suas bochechas, mas ela jamais havia se sentido tão bonita, tão humana, tão viva quanto naquele momento. O maestro Carlos Eduardo tinha as mãos sobre o coração, como se tentasse impedir que ele explodisse de emoção. Em 40 anos dedicados à música clássica, ele havia ouvido os maiores mestres do mundo. Tinha gravações raras de pianistas lendários, mas nada, absolutamente nada, havia preparado ele para o que acabara de testemunhar. E então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, começou. O maestro Carlos Eduardo foi o primeiro. Ele se levantou com tanta força que sua cadeira caiu para trás, batendo no chão com um estrondo. E ele começou a aplaudir. Não eram aplausos educados de apreciação cultural. Eram aplausos desesperados, quase violentos, como se ele precisasse expelir fisicamente a emoção que ameaçava sufocá-lo. E então foi como se uma represa tivesse se rompido. Todo o teatro explodiu em aplausos. Pessoas pulavam de suas cadeiras gritando "Bravo! Bravo!", com vozes quebradas pela emoção. Homens de smoking italiano choravam sem vergonha. Mulheres de vestidos caríssimos haviam abandonado completamente a compostura que passavam a vida inteira cultivando. A ovação não parava. 1 minuto, 2 minutos. 3 minutos de aplausos ensurdecedores que faziam o lustre de cristal vibrar perigosamente. Pessoas batiam os pés no chão. Outras gritavam o nome de Lucas, como se ele fosse um salvador que acabara de tirá-los de uma prisão invisível. No meio daquele caos de celebração, uma figura permanecia completamente imóvel. Roberto Mendonça continuava de pé, ao lado do piano. Mas agora parecia um monumento à ruína. Seu rosto havia perdido toda a cor. Suas mãos tremiam incontrolavelmente ao lado do corpo. Lágrimas, que ele não autorizara a cair, escorriam por seu rosto. Ele olhou ao redor e viu sua destruição refletida em cada par de olhos. Margareth Fonseca, que sempre o bajulava em eventos sociais, agora o olhava com algo entre pena e desgosto. O maestro Carlos Eduardo nem sequer olhava em sua direção. Estava completamente focado em Lucas, já planejando mentalmente como garantir que esse garoto recebesse todas as oportunidades do mundo. Doutora Beatriz Almeida segurava seu telefone celular e Roberto sabia exatamente o que isso significava. Em menos de 1 hora, todos na elite cultural brasileira saberiam o que havia acontecido. Que Roberto Mendonça havia tentado humilhar publicamente um gênio musical. Que ele havia usado seu privilégio como arma contra um garoto cego da favela. E que esse mesmo garoto havia exposto Roberto como um técnico competente, mas emocionalmente vazio. Mas o pior ainda estava por vir. Roberto ainda não sabia
que alguém havia filmado tudo e que o vídeo já estava sendo carregado na internet naquele exato momento. Quando os aplausos finalmente começaram a diminuir após 5 minutos completos, Lucas se levantou do banco do piano. Ele pegou sua bengala branca e se virou na direção de onde sabia que Roberto estava parado. E então fez algo que ninguém esperava. Lucas estendeu a mão na direção de Roberto e disse, com uma voz calma que de alguma forma alcançou todos os cantos do teatro: "Obrigado pela oportunidade de tocar. Dr. Mendonça, o senhor me deu um presente hoje. Me deu uma plateia. Me deu a chance de honrar meus pais e de mostrar que a música não pertence a ninguém. Ela apenas passa através de nós." O silêncio que caiu foi diferente novamente. Era um silêncio de choque, de admiração, de reconhecimento de que eles não estavam apenas testemunhando talento musical extraordinário, mas um nível de graça e maturidade que a maioria dos adultos presentes nunca alcançaria. Roberto olhou para aquela mão estendida como se fosse uma cobra venenosa. Ele sabia que deveria apertá-la. Sabia que era o mínimo que podia fazer. Mas seu orgulho ferido, seu ego destroçado, toda a sua estrutura psicológica desmoronando ao redor dele, nada disso permitia que ele se movesse. Foi quando o maestro Carlos Eduardo subiu ao palco, seus passos ecoando pelo teatro agora silencioso. Ele caminhou diretamente até Lucas, ignorando Roberto completamente, e colocou ambas as mãos nos ombros do garoto. "Meu jovem..." Sua voz tremia de emoção. "Em 40 anos como maestro, eu nunca ouvi nada assim. Você não tocou Bach. Você foi Bach. Você honrou essa música de uma maneira que eu nem sabia ser possível." Ele se virou para o público, sua voz assumindo um tom de autoridade que exigia a atenção. "Todos vocês testemunharam algo histórico aqui hoje. Este garoto..." Ele apertou os ombros de Lucas com orgulho. "Vai mudar a música clássica brasileira para sempre. E eu pessoalmente vou garantir que ele receba uma bolsa integral na melhor escola de música do país." A ovação recomeçou, ainda mais intensa que antes. Margareth Fonseca se aproximou do palco, lágrimas ainda escorrendo. Ela havia tirado seus sapatos de salto de R$3.000 e subia as escadas descalça, como uma peregrina se aproximando de um santuário sagrado. "Lucas", ela disse, sua voz quebrada, "eu preciso te pedir perdão. Eu zombei de você. Eu julguei você pela sua aparência, pela sua origem. Eu sou uma pessoa terrível." Lucas virou seu rosto na direção dela. "A senhora não é terrível, dona Margareth. A senhora é apenas humana. Todos nós julgamos. Todos nós erramos. Mas o que importa é o que fazemos depois de perceber nosso erro." Margareth soluçou e, sem conseguir se controlar, abraçou Lucas. Era um abraço de alguém que acabara de encontrar redenção. De alguém que viu sua própria humanidade refletida em um garoto que tinha todos os motivos para ser cruel, mas escolheu ser gentil. Roberto observava tudo aquilo como um náufrago, assistindo o navio partir sem ele. Sua garganta estava fechada. Seu coração batia tão rápido que ele achava que fosse ter um ataque cardíaco. Então, movido por algo que ele não conseguia nomear, talvez fosse remorso, talvez fosse apenas a percepção de que sua carreira estava acabada de qualquer jeito, ele falou: Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Ele limpou a garganta e tentou novamente mais alto. "Eu estava errado." O teatro ficou em silêncio absoluto. Roberto deu um passo à frente, suas pernas tremendo. "Eu estava completamente errado. Eu te julguei, Lucas. Eu tentei te humilhar. Eu usei minha posição para fazer você se sentir pequeno porque eu tinha medo. Medo de que você fosse melhor que eu. E você é. Você não é apenas melhor tecnicamente. Você é melhor em todas as formas que realmente importam." Lágrimas escorriam abertamente agora pelo rosto de Roberto. "Eu passei minha vida inteira acreditando que privilégio era mérito, que técnica era tudo, que tocar as notas certas era suficiente. Mas você me mostrou que eu desperdicei décadas tocando música sem jamais entender o que música realmente é." Lucas permaneceu em silêncio por um longo momento.
Então ele se virou completamente para Roberto e disse: Doutor Mendonça, o senhor não desperdiçou nada. Cada nota que o senhor já tocou foi um passo necessário para chegar aqui, neste momento, para aprender esta lição, para entender que a música não é uma competição. Não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser verdadeiro consigo mesmo. Lucas estendeu a mão novamente. O senhor tem um dom, doutor, um dom real. O senhor só precisa encontrar sua própria dor, sua própria verdade e deixar que ela flua através da música. Quando fizer isso, o senhor vai tocar de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Roberto olhou para aquela mão estendida, a mão de um garoto de 16 anos que ele havia tentado destruir e agora lhe oferecia não apenas perdão, mas sabedoria. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele finalmente, humildemente, apertou a mão de Lucas. A ovação que explodiu naquele momento não era apenas para a performance musical de Lucas. Era para o ser humano excepcional que ele havia se tornado. Era um reconhecimento coletivo de que eles haviam testemunhado não apenas arte, mas transformação, redenção, o poder do perdão. Maria das Graças, a tia de Lucas, subia ao palco agora soluçando de orgulho. Seu sobrinho, aquele menino que ela havia criado com salário de faxineira, que ela havia visto chorar até adormecer, inúmeras noites após perder os pais e a visão, estava ali, de pé no palco do Teatro Municipal, sendo aplaudido pela elite que minutos atrás o desprezava. O professor Ronaldo juntou-se a eles, abraçando Lucas com a força de 5 anos de dedicação, sacrifício e amor. Doutora Beatriz Almeida subia ao palco com um microfone. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo teatro. Hoje presenciamos não apenas uma performance musical extraordinária, mas uma lição de humanidade que nenhum de nós jamais esquecerá. Lucas da Silva, eu te ofereço, em nome da Fundação Cultural, uma bolsa completa de estudos, moradia e todos os recursos que você precisar para desenvolver seu dom incomparável. Ela fez uma pausa, olhando para o público, e mais importante, eu peço perdão. Perdão por permitir que preconceito disfarçado de tradição acontecesse sob minha supervisão. Esta noite muda tudo, não apenas para Lucas, mas para todos nós. O sol da manhã entrava pelas janelas do Conservatório Brasileiro de Música, banhando a sala de prática onde Lucas agora passava suas manhãs. Não era mais o porão úmido da igreja no Complexo do Alemão. Não era mais um teclado quebrado com apenas 61 teclas funcionando. Era um Steinway & Sons modelo D, o mesmo tipo de piano que ele havia tocado naquela noite que mudou tudo. Lucas, agora com 17 anos, havia crescido alguns centímetros. Seu rosto tinha perdido um pouco da magreza da favela. 3 refeições por dia fazem diferença. Mas seus olhos, ainda cobertos pelos óculos escuros, carregavam a mesma profundidade, a mesma sabedoria que vem de conhecer o fundo do poço e escolher subir. Maria das Graças não trabalhava mais como faxineira. Margarete Fonseca havia pessoalmente garantido que ela nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Mas Maria insistiu em trabalhar, agora como coordenadora de um programa que identificava talentos musicais em comunidades carentes. Meu sobrinho não pode ser o único, ela dizia sempre. O vídeo daquela noite no Teatro Municipal havia alcançado 47 milhões de visualizações. Os comentários eram milhares. Chorei por 20 minutos seguidos. Isso restaurou minha fé na humanidade. Nunca vi nada tão poderoso em toda a minha vida. Mas o mais importante não eram os números. Era o que aquele vídeo havia desencadeado. Doutora Beatriz Almeida havia feito mais do que pedir desculpas naquela noite. Ela havia criado a Fundação Lucas da Silva, com uma doação inicial de 10 milhões de reais de seu próprio patrimônio. O objetivo era simples, mas revolucionário: encontrar e apoiar jovens talentos musicais, independentemente de raça, classe social ou deficiência física.
Em 6 meses, a fundação já havia identificado 127 crianças com potencial extraordinário em favelas, periferias e interior do Brasil. Cada uma recebia instrumento, professor, partituras e, se necessário, apoio financeiro para a família. Beatriz havia se transformado. A mulher que antes via eventos culturais como ferramentas de status social, agora dedicava 60 horas por semana à fundação. Ela disse em uma entrevista: Lucas não apenas tocou música naquela noite, ele tocou minha consciência adormecida. E acordar dói, mas é necessário. Margarete Fonseca, a herdeira que havia zombado de Lucas, agora era sua mais fervorosa defensora. Ela havia vendido 3 de suas propriedades de luxo e usado o dinheiro para construir 5 escolas de música em comunidades carentes, uma em cada região do Brasil. Mas mais importante é que o dinheiro era sua transformação pessoal. Margarete finalmente havia encontrado uma maneira de processar a dor da morte de seu filho. Ela visitava as escolas semanalmente, sentava-se com as crianças, ouvia suas histórias. E chorando, ela contava sobre seu filho, sobre a dor que o dinheiro não conseguiu curar, sobre como Lucas lhe ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, é humanidade. Em uma entrevista emocionante para a TV, ela disse: meu filho morreu e eu me tornei uma mulher amarga disfarçada de filantropa. Eu doava dinheiro para me sentir superior, não para ajudar pessoas. Lucas me mostrou a diferença. E agora, cada vez que vejo uma criança pobre descobrir que tem um dom musical, eu sinto que meu filho está sorrindo de algum lugar. O maestro Carlos Eduardo Tavares não havia apenas conseguido uma bolsa para Lucas. Ele havia se tornado seu mentor pessoal, seu protetor, quase um avô adotivo. 3 vezes por semana, o maestro de 68 anos cancelava compromissos milionários para dar aulas particulares gratuitas ao garoto. Mas Lucas estava lhe ensinando tanto quanto aprendendo. O maestro confessou em uma entrevista: eu passei 40 anos estudando música. Lucas me ensinou em 6 meses o que música realmente significa. Ele me ensinou que técnica sem alma é apenas barulho organizado. Carlos Eduardo havia começado a chorar abertamente durante concertos, algo que jamais havia feito em décadas de carreira. Lucas me deu permissão para sentir novamente, ele explicou. Me deu permissão para tocar não apenas para impressionar, mas para curar. E quanto a Roberto Mendonça? Sua história tomou um rumo que ninguém poderia ter previsto. Roberto Mendonça havia perdido tudo naquela noite. Seus contratos milionários foram cancelados um a um. Críticos musicais escreveram artigos devastadores sobre técnica sem alma e privilégio confundido com mérito. Ele teve que vender o apartamento em Manhattan. Teve que mudar-se do Jardim Europa para um apartamento modesto em Pinheiros. Por 3 meses, Roberto não tocou uma única nota. Ele afundou em depressão profunda, questionando cada escolha que havia feito em sua vida. Pensou em desistir da música completamente. Pensou em desistir de viver. Foi quando recebeu uma carta manuscrita. Era de Lucas. Dr. Mendonça, eu sei que o senhor está sofrendo. Eu sei porque eu já estive onde o senhor está agora, no fundo do poço, achando que a vida havia acabado. Mas eu aprendi algo. Às vezes Deus nos quebra completamente para nos reconstruir do jeito que sempre deveríamos ter sido. O Senhor tem um dom verdadeiro. O Senhor só precisa encontrar sua própria dor, sua própria verdade. Quando estiver pronto, eu gostaria de tocar com o Senhor. Não como competição, como irmãos na música. Com carinho, Lucas. Roberto chorou por 2 horas, segurando aquela carta. Então, pela primeira vez em sua vida, ele se sentou ao piano e tocou não para impressionar ninguém, não para provar nada, mas simplesmente para processar sua dor. 4 meses após aquela noite fatídica, Roberto começou a dar aulas gratuitas de piano para crianças em uma escola pública na periferia de São Paulo. Eram as mesmas crianças que ele, meses atrás, consideraria sem potencial por suas origens humildes, e foi ali,
ensinando uma menina de 9 anos a tocar uma escala simples, vendo seus olhos brilharem com descoberta, que Roberto finalmente entendeu o que havia perdido todos aqueles anos. Ele havia perseguido fama e dinheiro, mas perdeu a alegria pura que a música poderia trazer. Um vídeo de Roberto ensinando viralizou, não pelos mesmos motivos de antes. Desta vez, era a ternura genuína com que ele tratava os alunos, a paciência, o amor real pela música que ele havia redescoberto através da humilhação e do perdão. Um comentário no vídeo dizia: "Este é o verdadeiro Roberto Mendonça. O que vimos antes era apenas uma máscara de ego." A queda foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. 6 meses após aquela noite transformadora, Lucas daria seu primeiro concerto oficial no Teatro Municipal, o mesmo palco onde tudo havia mudado. E ele havia feito um pedido especial. Queria que Roberto tocasse com ele. A notícia causou comoção. Jornalistas especulavam sobre os motivos. Alguns achavam que Lucas queria humilhar Roberto novamente publicamente. Outros diziam que era um truque de marketing. Mas aqueles que realmente conheciam Lucas sabiam a verdade. Ele entendia que redenção não é completa sem reconciliação. Que perdão genuíno não apenas liberta quem perdoa, mas também quem é perdoado. No dia do concerto, o teatro estava completamente lotado. As 2.200 poltronas vendidas em menos de 3 minutos. Mas Lucas havia reservado 300 lugares, os melhores, para crianças de escolas públicas e comunidades carentes. Quando Lucas e Roberto subiram ao palco juntos, o teatro explodiu em aplausos. Mas havia algo diferente em Roberto agora. Ele não tinha mais aquela postura arrogante. Seus ombros estavam relaxados. Seus olhos, antes frios, agora brilhavam com uma humildade genuína. Eles se sentaram lado a lado, nos 2 pianos de cauda. Um arranjo especial. Lucas, ao microfone, antes de começar, disse: "Hoje eu não toco sozinho. Toco com alguém que me ensinou uma das maiores lições da minha vida. Que nossos maiores erros podem se tornar nossos maiores professores. Dr. Roberto Mendonça não é meu inimigo. Ele é meu irmão na música. E juntos vamos mostrar que redenção é possível para todos nós." Roberto, com lágrimas nos olhos, assentiu. Então começaram a tocar. Eles tocaram uma composição original que Lucas havia escrito especificamente para aquele momento. Era uma peça para 2 pianos chamada Diálogo entre Luz e Sombra. A parte de Lucas representava a jornada do sofrimento à redenção. A parte de Roberto representava a jornada do orgulho à humildade. E quando as 2 melodias se entrelaçavam, criavam algo mais belo do que qualquer uma poderia ser sozinha. O público chorava abertamente. Maria das Graças segurava a mão de Margarete Fonseca. O maestro Carlos Eduardo tinha os olhos fechados, absorvendo cada nota. Doutora Beatriz gravava tudo em seu celular, não para postar nas redes sociais, mas para assistir quando precisasse lembrar por que seu trabalho importava. E Roberto? Roberto estava tocando pela primeira vez em sua vida com a alma completamente aberta. Cada erro que ele havia cometido, cada arrependimento que carregava, cada lágrima que havia derramado nos últimos 6 meses, tudo estava ali, transformado em música. Quando terminaram, o silêncio durou apenas 2 segundos antes do teatro explodir em aplausos ainda mais intensos que da primeira vez. Mas desta vez era diferente. Não eram apenas aplausos para Lucas. Eram aplausos para ambos. Para a coragem de Lucas em perdoar, para a humildade de Roberto em aceitar o perdão. Roberto se virou para Lucas e desta vez, sem hesitação, sem orgulho, o abraçou. E sussurrou no ouvido do garoto: "Obrigado por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesmo." Lucas respondeu: "A música nunca desiste de ninguém, doutor. Ela apenas espera que a gente esteja pronto para ouvi-la de verdade." 2 anos se passaram desde aquela noite que mudou tudo. Lucas da Silva, agora com 18 anos, havia se tornado o pianista mais jovem a se apresentar no Carnegie Hall, em Nova York.
Seu álbum de estreia, Luz Através das Trevas, alcançou o primeiro lugar nas paradas de música clássica mundial, algo inédito para um artista brasileiro. Mas os números, por mais impressionantes que fossem, não capturavam o verdadeiro impacto de sua história. Eram as vidas transformadas, as centenas de crianças que agora estudavam música em programas criados por causa dele. Os milhares de pessoas que assistiram ao vídeo daquela noite e decidiram mudar algo em suas próprias vidas. Maria das Graças, sua tia, agora coordenava 23 núcleos da fundação espalhados pelo Brasil. Ela se sentava com cada criança nova que chegava e dizia a mesma coisa. Você não está aqui por pena. Você está aqui porque tem algo único para oferecer ao mundo. Assim como meu sobrinho. O impacto daquela noite reverberou muito além do mundo da música. Margareth Fonseca havia inspirado outras herdeiras a usar seus recursos para a mudança real, não apenas para eventos de gala que serviam ao ego. Um movimento chamado Elite com Propósito nasceu, reunindo pessoas ricas comprometidas com justiça social genuína. Doutora Beatriz Almeida escreveu um livro, O Dia em que um Garoto Cego Me Ensinou a Enxergar. Ele se tornou best-seller nacional, usado em escolas para ensinar sobre empatia, preconceito e redenção. Os lucros, todos revertidos para a Fundação Lucas da Silva. O maestro Carlos Eduardo, agora com 70 anos, havia criado uma cátedra especial no conservatório, música como instrumento de transformação social, onde ensinava que técnica sem humanidade é apenas acrobacia de dedos. E Roberto Mendonça, sua jornada tomou um rumo que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter imaginado. Roberto nunca voltou para os palcos internacionais, nunca retomou seus contratos milionários. E pela primeira vez em sua vida, ele estava verdadeiramente feliz. Ele havia encontrado sua vocação real, ensinar crianças que a sociedade havia descartado como sem potencial. Sua escola na periferia de São Paulo agora tinha 400 alunos. 3 deles já haviam ganhado bolsas em conservatórios de prestígio. Mas mais importante que isso, centenas de crianças aprenderam que música não é privilégio da elite, é linguagem universal da alma humana. Em uma entrevista emocionante, Roberto disse algo que se tornou viral. Durante 42 anos, eu toquei para impressionar pessoas. Durante 2 anos, tenho tocado para tocar corações. E eu finalmente entendi. O sucesso que eu perseguia era uma prisão dourada. A humilhação que eu sofri foi a chave que me libertou. Eu perdi tudo, e ao perder tudo, eu finalmente encontrei quem eu realmente sou. Ele fez uma pausa, limpando as lágrimas. Lucas não me destruiu naquela noite. Ele me salvou. E eu passo todos os dias tentando honrar esse presente extraordinário. Todo ano, no aniversário daquela noite transformadora, Lucas e Roberto se apresentavam juntos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tornou-se tradição. E todo ano, todos os 2.200 lugares eram reservados exclusivamente para crianças de escolas públicas, comunidades carentes e institutos para pessoas com deficiência. Neste 3º ano, o teatro estava lotado com crianças de olhos brilhantes. Muitas delas nunca haviam entrado em um teatro antes. Algumas choravam de emoção apenas por estar ali. Outras não conseguiam parar de sorrir. Antes de tocar, Lucas sempre fazia a mesma coisa. Contava sua história. Não a versão sanitizada, mas a verdade crua. O acidente, a perda dos pais, a cegueira, a pobreza, a humilhação. E finalmente a redenção. Lucas se aproximou do microfone, sua voz alcançando cada canto daquele teatro histórico. Vocês sabem por que eu conto minha história todos os anos? Não é para que sintam pena de mim. É para que entendam algo fundamental. Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. Um silêncio reverente tomou conta do teatro. Eu era um menino negro, cego, pobre, da favela. Segundo a sociedade, eu não tinha nenhuma chance. Mas Deus não usa os critérios da sociedade. Ele não se importa se você tem dinheiro, se enxerga, se vem de família importante. Ele se importa com o seu coração.
com sua disposição para transformar dor em propósito. Lágrimas escorriam pelos rostos de centenas de crianças. Quando as pessoas zombaram de mim naquela noite, eu poderia ter reagido com raiva. Poderia ter me fechado. Poderia ter desistido. Mas eu escolhi usar aquele momento para provar algo: que eles não estavam zombando de mim. Eles estavam zombando de Deus trabalhando através de mim. Roberto, sentado ao lado dele, assentiu com os olhos marejados. E quando eu toquei, não fui eu quem tocou. Foi Deus usando minhas mãos. Assim como Ele pode usar as mãos de cada um de vocês. Porque talento não é privilégio dos ricos ou dos normais. Talento é presente de Deus, distribuído sem olhar conta bancária ou aparência física. Lucas virou-se ligeiramente para Roberto. E esta história também ensina sobre perdão. Dr. Roberto tentou me humilhar. Eu poderia ter carregado ressentimento pelo resto da vida. Mas eu aprendi algo com meus pais, antes de perdê-los. Guardar mágoa é como beber veneno, esperando que o outro morra. Ele estendeu a mão para Roberto, que a segurou firmemente. Perdoar não significa que o que a pessoa fez estava certo. Perdoar significa que você se recusa a deixar aquela dor controlar seu futuro. E quando você perdoa, algo mágico acontece. Você não apenas liberta a outra pessoa, você liberta a si mesmo. Roberto se levantou e abraçou Lucas, ambos chorando abertamente. O teatro explodiu em aplausos emocionados. Lucas voltou ao microfone. Sua voz agora carregada de autoridade espiritual que transcendia sua idade. Se vocês lembrarem apenas 3 coisas desta história, que sejam estas. Primeira, nunca deixe que alguém defina seu valor baseado em coisas superficiais. Você não é sua cor, sua conta bancária, sua deficiência ou sua origem. Você é uma alma única criada por Deus com um propósito específico que só você pode cumprir. Segunda, suas maiores dores podem se tornar seus maiores poderes. Eu perdi meus pais e minha visão. Mas foi exatamente essa perda que me forçou a desenvolver minha audição musical de formas que nunca teria desenvolvido de outra maneira. Deus não desperdiça nada, nem mesmo especialmente nossa dor. Terceira, perdoar é o maior poder que um ser humano pode ter. É mais poderoso que vingança. É mais transformador que justiça. Porque quando você perdoa, você se torna livre. E liberdade é o maior presente que você pode dar a si mesmo. O impacto de Lucas ia além da música. Escolas em todo o Brasil agora usavam sua história como material didático sobre bullying, preconceito e superação. Seu nome se tornou sinônimo de resiliência. Pais contavam sua história para filhos quando eles enfrentavam dificuldades. Mas o mais importante estava acontecendo silenciosamente em milhares de lares. Crianças que antes eram consideradas sem futuro por causa de deficiências ou pobreza, agora tinham esperança. Porque se Lucas conseguiu, talvez eles também pudessem. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo mostrou que, desde a viralização daquela performance, houve aumento de 340% nas matrículas de crianças carentes em programas de música. E mais impressionante, diminuição de 23% em taxas de depressão adolescente em comunidades onde os programas foram implementados. A música estava curando não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. O impacto de Lucas ia além da música. Escolas em todo o Brasil agora usavam sua história como material didático sobre bullying, preconceito e superação. Seu nome se tornou sinônimo de resiliência. Pais contavam sua história para filhos quando eles enfrentavam dificuldades. Mas o mais importante estava acontecendo silenciosamente em milhares de lares. Crianças que antes eram consideradas sem futuro por causa de deficiências ou pobreza, agora tinham esperança. Porque se Lucas conseguiu, talvez eles também pudessem. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo mostrou que, desde a viralização daquela performance, houve aumento de 340% nas matrículas de crianças carentes em programas de música.
E mais impressionante, diminuição de 23% em taxas de depressão adolescente em comunidades onde os programas foram implementados. A música estava curando não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Quando a música terminou e os aplausos finalmente cessaram, Lucas fez sua declaração final. Amigos, eu comecei essa história cego, pobre e humilhado. Hoje eu ainda sou cego, ainda venho da favela, mas não estou mais humilhado, porque aprendi que meu valor não vem de pessoas, vem de Deus. E o Deus que eu sirvo tem um senso de humor maravilhoso. Ele pega os rejeitados e os transforma em instrumentos de sua glória. Ele fez uma pausa, sorrindo. Então, se você está assistindo a isso sentindo que não é bom o bastante, que não tem chance, que o mundo está contra você, lembre-se, há um garoto cego da favela que tocou no teatro municipal e mudou vidas ao redor do mundo. E se Deus fez isso comigo, imagine o que Ele pode fazer com você. A ovação durou 10 minutos. Esta história não é apenas sobre Lucas ou Roberto, é sobre todos nós. É sobre cada vez que fomos subestimados, cada vez que enfrentamos preconceito, cada vez que a vida nos quebrou e tivemos que escolher entre amargurar ou transformar. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para receber mais histórias que provam que Deus está vivo, trabalhando, transformando vidas através dos lugares mais improváveis. Deixe nos comentários qual foi o momento mais emocionante desta história para você. Você já passou por uma situação onde foi julgado injustamente? Como você lidou com isso? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que suas limitações não definem seu destino, que suas origens não determinam seu futuro, que Deus não comete erros ao escolher seus instrumentos. E lembre-se sempre, quando as pessoas zombam de você, elas não estão zombando de você, estão zombando de Deus, trabalhando através de você. E Deus sempre tem a última palavra. A música de Deus nunca silencia. Ela apenas espera que estejamos prontos para ouvi-la. Que esta história inspire você a transformar sua dor em propósito, sua humilhação em humildade e seu sofrimento em serviço aos outros. Deus abençoe você e nunca, jamais desista de seu dom.